Então nós passamos agora para o João Aparecido, que vai fazer o estudo dessa noite. Queridos irmãos, queridas irmãs em Jesus, que sejam as nossas primeiras palavras de profundo agradecimento ao Senhor por nos encontrarmos reunidos em seu nome. A família espírita, há 10 dias atrás, esteve relembrando um fato marcante para a comunidade espírita, e por que não dizer para a nossa comunidade brasileira e até internacionalmente. Nos referimos a 4 anos de vitória do nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier. Não gostamos de nos referir 4 anos da desencarnação, mas 4 anos da vitória, porque uma vida coroada realmente de êxito, cumprindo galhardamente a missão, é o laurel, é a vitória alcançada. Pudéssemos nós todos sairmos realmente, no dizer de André Luiz, como completistas do planejamento que fizermos antes de reencarnar, a exemplo desse ícone para a comunidade espírita. Há 4 anos atrás, exatamente, 30 de junho de 2002, como que uma coincidência, atendendo a solicitação, pedido deste irmão, deste exemplo para os espíritas de um modo geral, ele gostaria de desencarnar no momento de maior felicidade para o povo brasileiro. E foi atendido, não foi atendido? A alegria generalizada foi até um choque quando recebeu essa notícia, mas num clima de alegria veio aquela sensação: ele merecia e mereceu. E nós nos lembramos da expressão do nosso codificador, aliás, nem é dele, é do Espírito de Verdade, narrado, anotado por ele, e consta em obras póstumas, quando ele recebeu o convite para assumir a função que ele havia planejado antes de reencarnar, ou seja, a missão de codificar a doutrina espírita, de divulgar o Consolador prometido. E ele então declina do convite da revelação, dizendo que não reconhecia nele condições para tal envergadura, mas que estaria plenamente à disposição daquela pessoa que reunisse essas condições. E aí então vem a advertência: e se eu viesse a falhar? E os espíritos dizem: o outro tomaria o teu lugar. E não há motivo por se vangloriar de uma tarefa que ainda nem começou. Como que uma espécie de uma colocação para nós na realidade, considerando a envergadura desse espírito que se identificou com Hipólito Leão de Zaranvaio e posteriormente com Allan Kardec. Então, nós estudamos isso na lição do Evangelho segundo o Espiritismo, exaurado e transladado do Novo Testamento. Está lá a expressão do nosso Mestre Jesus, que se reconhece a árvore pelos frutos que ela produz. Então, uma árvore é boa se produzir bons frutos. Então, até que esta árvore comece a produzir, é toda uma vida, uma existência. Tem a germinação, o desenvolvimento, o período da folhagem, da floração, e depois começam a produzir os frutos, nesse período de maturidade. Então, aí o Espírito de Verdade conclui a colocação dizendo: se souber bem completar a sua missão, os homens saberão reconhecer. E aí então fica a nossa vez sermos realmente gratos à missão de Allan Kardec. Se nós reconhecemos a excelsitude desse espírito, desse missionário que nos legou esta doutrina abençoada, consoladora, esclarecedora, realmente é um dever de gratidão divulgá-la, procurar vivenciá-la. E nós encontramos exatamente essa postura quando nos propomos a lembrar a vinda de Allan Kardec, desse espírito à Terra, como Hipólito, depois no seu pseudônimo de Allan Kardec,
vir da terra e deixar esse lastro de luz para a humanidade. E aí fazemos um paralelo. Também outra lição do Evangelho. Os 10 leprosos. Os 10 leprosos buscam Jesus. E Jesus recomenda que eles fossem ao templo de Jerusalém. E a caminho, todos recuperaram a saúde. Apenas um retornou para agradecer. E esse, diante de Jesus, Jesus olha-o e pergunta: não eram 10? Onde estão os outros? E o companheiro deu a dizer que eles continuaram a jornada. Pois bem, você está justificado. Nessa pergunta de Jesus, não eram 10? Onde estão os outros? Passa-nos a lição de que somente um teve o sentimento de gratidão, de retornar para agradecer. Não que Jesus precisasse do agradecimento, mas é que esta alma, ao exercitar essa virtude, a gratidão, realmente ela restabeleceu uma harmonia interior que lhe faltava, que ensejava então a eclosão da enfermidade da hanseníase. Ele era portador, aquela era chamada lepra, o lazarento, o leproso. E os demais, ainda não desenvolvendo esse sentimento da gratidão, ficaram realmente deslumbrados com a saúde física, não estavam justificados. Mantendo a desarmonia interior, possivelmente o problema viesse a surgir futuramente. Então, está implícito que também o exercício da lei do amor é nós exercitarmos a gratidão. E quando nós lemos em Viagem Espírita de 1862, nós encontramos a expressão de Allan Kardec, quando ele nos diz o que o tornou muito feliz. Então, quando se fala em homenagear Allan Kardec, ou seja, que espírito for, e por extensão nós estamos falando hoje especificamente de Francisco Cândido Xavier, mas vejamos, a expressão que ele usa é a seguinte: o que o deixou imensamente feliz. Olha, nós desejamos, nas homenagens que viemos a prestar, que o nosso homenageado fique feliz. O objetivo é este. Mas normalmente o homenageado não está nem aí, está muito mais distante. Então observamos que os maiores beneficiados nessas atitudes de homenagens somos nós mesmos, ao demonstrar a nossa gratidão. A exemplo desse leproso que voltou a Jesus para agradecer. Ele se justificou. Então, quando nós temos esse sentimento de gratidão, nós nos justificamos também. Começamos a desenvolver outra potencialidade na nossa alma. Mas então, ele, Allan Kardec, declina. O que o fizera imensamente feliz foi constatar a grande quantidade de espíritas verdadeiros, de espíritas sinceros, que a doutrina conseguira já conquistar ou realizar durante essa viagem. Então, por que a felicidade? Porque está vendo ali o produto de um trabalho, de uma dedicação, de um devotamento. O trabalho dele não foi em vão, está produzindo frutos. E ao observar esses frutos, realmente o deixou muito feliz. Por outro lado, quando na comunidade espírita, relembra-se também desses 72 anos de mediunidade do nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier, que deixou o plano físico já na idade avançada de 92 anos. É bom lembrarmos que ele iniciou a tarefa mediúnica dele com 17 anos, fundando o Centro Espírita Luiz Gonzaga em maio de 1927, com o seu irmão José Cândido Xavier. Então, isso fazendo parte da sua história, a partir daí, uma atividade ininterrupta. Como é que nós podemos demonstrar a esse espírito a nossa gratidão? Lembramos, seus biógrafos narrando, que em uma determinada ocasião, ele estava meio entristecido. E Emmanuel, como sempre, disciplinador, educador, orientador da sua tarefa mediúnica, observando assim: mas o que está vendo contigo? Vamos para o trabalho. Por que essa tristeza? Sim, pois é, eu não tive tempo nem de casar. Gostaria muito de ter casado.
Eu vejo os companheiros casados, têm filhos, mas você já está casado com a sua tarefa? Bem, mas não é a mesma coisa. Mas eles têm filhos. Ah, você também tem filhos. Ele volta-se para a irmã e fala assim: eu tenho filhos? Onde é que eles estão? Que eu não os conheço. Ele falou: pois bem, você tem filhos, tem netos e já está começando a surgir bisnetos. E que filhos são esses? São os livros, saindo através das suas mãos. Os netos, livro traduzido para determinado idioma, por exemplo, para o Esperanto, e do Esperanto traduzido para o japonês, então já é neto. Ah, é verdade. E aí nós passamos a entender, a partir dessa informação, por que cada livro que ele autografava, ele dava um beijo antes de entregar a pessoa. Aquele carinho, é mais um filho que se vai. Então é esse espírito que, através da sua vida de exemplos, de renúncia, de amor, dedicação ao semelhante, de amor a Jesus, impressionou a comunidade de tal forma que no dia 30 de junho de 2002, a notícia que estampava na imprensa, nos jornais: Chico Xavier, um homem chamado amor. Mais importante do que ser espírita naquele momento era a condição de ter exemplificado o amor como Jesus nos convoca a que venhamos exemplificar. É óbvio que a doutrina espírita é o meio, é o caminho de nós entendermos e desenvolvermos essa potencialidade. Mas existem vários caminhos. O importante é que nós realmente sejamos homens de bem. Não está lá na lei de liberdade, liberdade de consciência do Livro dos Espíritos. A verdadeira doutrina, aquela que tem o direito de se mostrar como detentora exclusiva da verdade e se apresentar como tal, é aquela que maior número de homens de bem fizer e menos hipócritas. Então a nossa responsabilidade aumenta a partir daí, ao tomarmos conhecimento dos ensinamentos espíritas. Mas vejamos, no dia 30 de junho de 2002, com esse retorno à pátria espiritual, nós recebemos a notícia de como ele foi recebido na espiritualidade. E então, de que forma? Temos a mensagem de Joana de Ângeles, que foi recebida no dia 2 de julho de 2002, no Centro Espírita Caminho da Redenção, Salvador, Bahia, por Divaldo Pereira Franco. Quando mergulhou no corpo físico para o ministério que deveria desenvolver, tudo eram expectativas e promessas. Aqui de um lado, com incomum patrimônio de bênçãos, especialmente na área da mediunidade, mensageiros da luz prometeram inspirá-lo e ampará-lo durante todo o tempo em que se encontrasse na trajetória física, advertindo-o dos perigos da travessia no mar, encabelado das paixões, bem como das lutas que deveria travar para alcançar o porto seguro. Orfandade, perseguições rudes na infância, solidão e amargura estabeleceram o cerco que lhe poderia ter dificultado o avanço. Porém, as providências superiores auxiliaram-no a vencer esses desafios mais rudes e a crescer interiormente no rumo do objetivo da iluminação. Adversários do ontem, que se haviam reencarnado, também crivaram-no de aflições e de crueldade durante toda a existência orgânica, mas ele conseguiu amá-los, jamais devolvendo as mesmas farpas, os espículos e o mal que lhe dirigiam. Experimentou abandono e descrédito, necessidades de toda ordem, tentações incontáveis que lhe rondaram os passos, ameaçando a integridade moral, mas não cedeu ao dinheiro, ao sexo, às projeções enganosas da sociedade, nem aos sentimentos vícios. Sempre se manteve em clima de harmonia, sintonizado com as fontes geradoras da vida, de onde auria coragem e força para não desfalecer. Trabalhando infatigavelmente, alargou o campo da solidariedade e, acendendo o achote da fé racional, que distendia por meio dos incomuns testemunhos mediúnicos, iluminou vidas que se tornaram faróis,
e amparo para outras tantas existências. Nunca se exaltou e jamais se entregou ao desânimo, nem mesmo quando sob o metralhar de perversas acusações, permanecendo fiel ao dever, sem apresentar defesas pessoais ou justificativas para os seus atos. Lentamente, pelo exemplo, pela probidade e pelo esforço de herói cristão, sensibilizou o povo e os seus líderes, que passaram a amá-lo. Tornou-se parâmetro de comportamento, transformando-se em pessoa de referência para as informações seguras sobre o mundo espiritual e os fenômenos da mediunidade. Sua palavra doce e ungida de bondade sempre soava ensinando, direcionando e encaminhando as pessoas que buscavam para a senda do bem. Em contínuo contato com seu anjo tutelar, nunca o decepcionou, extraviando-se na estrada do dever, mantendo-se disciplina e fidelidade ao compromisso assumido. Abandonado por uns e por outros, afetos e amigos, conhecidos ou não, jamais deixou de realizar o seu compromisso para com a vida, nunca desertando das suas tarefas. As enfermidades minaram-lhe as energias, mas ele as renovava por meio da oração e do exercício interno da caridade. A claridade dos olhos diminuiu até quase apagar-se. No entanto, a visão interior tornou-se mais poderosa para penetrar nos arcanos da espiritualidade. Nunca se escusou a ajudar, mas nunca deu trabalho a ninguém. Seus silêncios homéricos falaram mais alto que as discussões perturbadoras e os debates insensatos que aconteciam à sua volta e longe dele, sobre a doutrina que esposava e os seus sublimes ensinamentos. Tornou-se a maior antena parapsíquica do seu tempo, conseguindo viajar fora do corpo, quando parcialmente desdobrado pelo sono natural, assim como penetrar em mentes e corações para melhor ajudá-los. Tanto quanto tornou-se maleável aos espíritos que o utilizaram por quase 75 anos de devotamento e de renúncia na mediunidade luminosa. Por isso mesmo, o seu foi mediunato incomparável. E ao desencarnar, suave e docemente, permitindo que o corpo se aquietasse, ascendeu nos rumos do infinito, sendo recebido por Jesus, que o acolheu com sua bondade, asseverando-lhe: descansa por um pouco, meu filho, a fim de esqueceres as tristezas da terra e desfrutarás das inefáveis alegrias do reino dos céus. Joana de Ângeles. O que mais nós almejamos? Retornar ao plano espiritual numa melhor condição, uma condição de felicidade. Nós temos notícias que o mentor espiritual desta casa, nosso querido Eurípides Barçanufo, teve essa felicidade. E enquanto encarnado, era aquela famosa mensagem, aquela revelação, a visão de Eurípides, no desdobramento, estar com Jesus. E conheço bem a história do desdobramento disto, a repercussão que isso veio trazer. Quando ele retorna ao corpo, ele jamais dormiu, não veio mais a descansar, e depois, contraindo aquele espanhol que dominava na época, veio a falecer com seus 38 anos de idade. Mas então, ali ficou aquela solicitação de Jesus, quando ele percebeu que algumas lágrimas fluíam dos olhos de Jesus. Reunindo suas forças, ele pergunta: Senhor, tu choras pela velhice desamparada, pela criança desvalida, por aqueles que não te conhecem? E Jesus, beijando a cabeça, responde: eu choro por aqueles que me conhecem e não praticam. Isso é muito contundente. É muito contundente. Então, nós já conhecemos Jesus de há 20 séculos. Podíamos ainda não termos entendido. Podia ser que esses exemplos de cristandade estivessem muito distantes de nós, porque aprendemos a ouvir falar de santos, de anjos, de arcanjos, criaturas que foram criadas assim. E nós fomos criados como seres humanos. Uma única vida na Terra,
Então são seres angelicais, e nós não seríamos seres angelicais. Então isso estimulava a própria criatura a conduzir a sua vida com naturalidade, sem grandes expectativas, porque ela não seria nunca anjo. Então vamos aproveitar a vida e vamos esperar a graça divina de merecermos um lugar no céu. Mas com o advento da doutrina espírita, nós voltamos a sorrir, porque temos a possibilidade de sermos anjos, sermos arcanjos e sermos serafins, porque eles também foram almas simples, ignorantes pelos caminhos que nós estamos passando. Eles vivenciaram as experiências dele, porque Deus nos ama de igual maneira. Todos tivemos o mesmo ponto de origem e temos o mesmo objetivo a alcançar. A origem simples e ignorantes, mas para sermos o que? Espíritos puros e felizes. Agora, a distância que medeia entre o alfa e o ômega, o começo e o objetivo, aí vai ser impulsionado pelo nosso livre-arbítrio. Temos a liberdade de escolher as experiências que vamos vivenciar, porque a colheita também será nossa. Então o mérito e o demérito pertence a cada alma pelas escolhas que ela vem a fazer. Mas isto são bênçãos que a doutrina espírita vem nos trazer. São bênçãos que caem ao nosso entendimento. E começamos realmente a fazer parte da nossa convicção essa certeza. Não é mais simplesmente uma informação, passa a ser convicção. Como Jesus dissera que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, quando Leon Denis nos diz: nós somos os construtores do nosso próprio destino, isso nos dá um novo vigor. E quando se falava então desses seres bem distantes, não sentíamos estímulos a uma caminhada diferente. Quando nós observamos exemplos de criaturas que eram como nós, conviveram conosco, sentindo as mazelas e as vicissitudes da vida material, mas apesar de todas as adversidades, foram vencedores de si mesmo e dessa iniquidade. Então, quando nós passamos a observar Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, quando nós vamos observar o nosso Francisco Cândido Xavier, nós que tivemos até certo ponto acompanhando parte da existência dele, tomamos conhecimento que não foi um ser assim em termos das dores e das aflições privilegiado. Ele tinha lá as enfermidades nas quais ele chamava a minha irmã Angina. Então a doença ele chamava como ser suas irmãs. Ele dava o exemplo de que nós, apesar de estarmos estropiados, podemos continuar ainda a independência e o domínio sobre as nossas próprias emoções. Um exemplo grande que ele nos legou. Mas depois que ele voltou ao plano espiritual, começamos a nos sentir assim relativamente órfãos. Havia muito questionamento: será que surgirá alguém para substituir Francisco Cândido Xavier, o continuador da sua obra? A mente humana sempre busca um arrimo em alguém para se apoiar. Não era uma caravanas e caravanas que ia ao Uberaba, não tendo mais o Chico no corpo físico, no mundo material. E essas caravanas agora irão para onde? Continuaram, algumas indo ao Uberaba, fazendo circuito, né? Araxá, passando por ali, outros lugares, desaguando lá em Sacramento, com as sobrinhas de Eurípides e Igorina, né? A Lizinha e Igorina aguardando lá no culto, que foi sendo ampliado cada vez mais. Então, como que num saudosismo ainda e na expectativa que surgisse um continuador, esquecendo-se de que a missão é una, é ímpar. Essa missão é de Francisco Cândido Xavier. Então não tem que outra pessoa dar continuidade. Ao contrário, o que é que nós estamos fazendo com os filhos de Francisco Cândido Xavier? Já lemos esses livros todos? Segundo o biógrafo que está aqui anotado, foram 402 livros. 402 livros. Nós já lemos esses livros todos? Ainda não conhecemos a família de Chico Xavier. Esse é o grande desafio, para que nós possamos, muitas das vezes não há nem a necessidade de lermos todos os 402 livros. Por quê? Dentro daqueles livros que estimulam a consolação, são espíritos voltando para confortar a mãe, confortar o pai. Então existem vários livros que são mais ou menos na mesma linha
de estímulo, de convicção, de fortalecimento, de rendimento da criatura. Então, lendo alguns dessa linha de apoio, de rendimento, nós nos sentimos ali esclarecidos nessa experiência. Porém, sempre existem os matizes, as variações, que quem sabe, aquele pequeno toque que estava nos faltando para estimular o despertamento, e a partir daí temos essa dedicação, o devotamento, a paixão que Paulo de Tarso estimula que tenhamos ter, que não sejamos mornos no amar e econômicos no gozar. E então ele nos diz, sejamos apaixonados em prol do ideal que nós abraçamos. Isto porque o tempo urge. Enquanto não despertarmos para a realidade do mundo espiritual, dá-nos a impressão que esta vida é longa, a vida aqui na Terra. Quando começamos a despertar para a realidade do mundo espiritual, esta vida passa muito rápido e nos preocupamos que não está dando tempo para realizar tudo que nós pretendíamos realizar. O tempo escoa velozmente, porque o que é uma vida no plano físico comparado com a nossa imortalidade? E falando em imortalidade, aí começamos a nos conscientizar das nossas imperfeições. E temos pressa em começar a desenvolver as nossas virtudes. Porque para eliminar as imperfeições, somente desenvolvendo as virtudes. Uma virtude desenvolvida é um vício que estiola. Mas existem formas e formas de homenagear o nosso inesquecível Francisco de Xavier. Uma delas é não deixar cair no esquecimento todo o patrimônio que ele nos legou. Manter a chama viva do exemplo, da dedicação, do devotamento. Então acredito que vocês já viram, pelo menos na livraria embaixo, passe lá, existe. Vocês já viram esse livro do Richard Simonetti, não viram? Rindo e refletindo com Chico Xavier. Interessante, quando esse livro apareceu, foi lançado, eu observei assim um burburinho no movimento espírita. Algumas pessoas, acreditamos que já entrando, como alguns biólogos puxam, há uma tendência do ser humano em deificar, de tornar um santo. Então verificar, quase colocar o Chico como se fosse um santo. E aí surgiram várias mensagens pela internet, São Chico Xavier, e aí as correntes que apareceram por aí, que vai passar na sua casa, vai ser um problema, uma série de especulações. Vemos ali o atavismo de outras religiões que a pessoa ainda tem. Então ela crendo realmente, como nós pudemos observar a semelhança lá em Sacramento, quando estivemos visitando lá a sepultura, nem túmulo era, uma sepultura cova rasa de Eurípides Barçanufo, e um monte enorme de coisas estranhas em cima do túmulo. Aí conversando com o coveiro, qual era a origem daquela história toda? Falou assim, já se tentaram fazer o túmulo, mas não consegue. Cada um que vem aqui retira um pedaço. Então acabou se desistindo. Só tem uma planta enorme lá chamada costela de Adão, naquela direção. E depois ali aparece muleta, fotografia, boizinho, um monte de coisa. Então, por quê? Ele é considerado santo da religião. Não são os espíritos, são os próprios católicos. Ele é o padrinho Eurípides, e só tem Eurípides e Euripidina, né? E aí lá, o cartório acabou não mais registrando ninguém com esse nome, por problema de homônimo. Mas veja, porque quando faz a prece, faz a oração com fé, e recebe o benefício, a fé fortalece. Então ele é considerado como um santo da região. Paralelamente a isso, então as pessoas têm essa visão de santificação. Quando observaram este livro, falaram assim, mas isso é um descaso. E aí, mas por que fizeram uma caricatura de Chico Xavier? Vocês colocaram uma fotografia dele. Mas a visão do nosso Richard Simonetti nesse livro é muito interessante. E uma das mensagens, assim, só servir de base à apresentação do conteúdo, ele se baseia em uma das passagens dos causos contados por Chico Xavier. Ele depende na apresentação do livro, que não tiveram a felicidade de privar da intimidade de Chico Xavier. Que então esses casos aqui já faz parte da biografia dele, são contados por quem conviveu com ele por largo período. E ele conta um dos casos narrado por ele. E uma determinada senhora chamou, quando ele estava passando, apressadamente. E ele, preocupado com as tarefas que ele tinha que resolver, pensou em seguir em frente e não dar atenção ao chamado dessa senhora. Aí Emmanuel falou assim, por que está com tanta pressa?
pare e atenda. Emmanuel falou, tem razão de ser. Parou. Aí foi ver que a irmã desejava. Elas estiveram no grupo da prece, receberam a receita homeopática, mas estava em dúvida qual a dosagem da medicação. Pediu, ele orientou, a coisa foi rápida e ele seguiu o caminho. Quando ele está mais à frente, ele escuta a retaguarda, aquelas coisas assim: vá com Deus. Emmanuel assim: olhe para trás. Ele se voltou e viu que daquela palavra vá com Deus estava jorrando luz na direção dele. Observou isto? Se ela dissesse vá com o diabo, qual é a vibração que estaria voltando para você? Então, é um caso que a gente dá risada. Aí entra Richard Simonetti, contou um caso. Aí vamos ver como ele tira. Como é que nós reagimos no nosso dia a dia? Como é que é a nossa vida? Como é que nos relacionamos com as pessoas? Por mais desagradável seja a presença de uma pessoa, se ela é uma pessoa desequilibrada, que nos incomoda, o problema é dela. Mas se nós ficamos irritadíssimos com ela, o problema é nosso. Então, se nós soubermos tratar bem as pessoas, mesmo que esteja numa fase de desequilíbrio, ela vai se beneficiar. E o pensamento, a vibração dela dirigido para nós, vem ao nosso socorro, vem em nossa ajuda. Melhor ter o somatório de vibrações positivas a nosso favor do que vibrações negativas. Então, assim vai caminhando o Richard Simonetti, pegando esses fatos interessantes da vida de Chico Xavier e aí trazendo isso para a nossa vivência diária. Então, não é simplesmente soltando os casos engraçados e interessantes. Mas eu tive mais uma surpresa ainda. Também, acredito que você já tenha visto, que essa outra pérola já está na livraria embaixo. Sementeira de Luz. Alguém já viu esse livro ali embaixo? Joia rara. Por quê? Quem organizou o livro, Wanda Amorim Joviano, conviveu com Chico Xavier por um largo período em Pedro Leopoldo. Então, na casa dela se realizava o culto do Evangelho no lar. E o Chico Xavier participava do culto do Evangelho no lar. E durante essa permanência, a mensagem de abertura é quando esse culto completava 15 anos. E é uma mensagem de Emmanuel, congratulando pela perseverança. E nesses 15 anos, durante esse culto, vem toda a história dos livros que ele psicografou. Na intimidade é narrado. Então ela faz um quadro cronológico dessas mensagens, quando vê 2000 anos, 50 anos depois, e no desdobramento da tarefa mediúnica de Jesus. Então é um livro histórico. E Emmanuel fala da perseverança deles. E mais ainda, também nessa família é que está aquele personagem conhecidíssimo, Neo Lúcio. Ele é o mentor desse culto Evangelho no lar. E durante esse culto Evangelho no lar, as mensagens de Neo Lúcio, psicografadas por Chico Xavier, foram conservadas pela família até então. Agora, Francisco Xavier, através de vias mediúnicas, autoriza a publicação dessas mensagens. Então, é interessante o contato que se faz entre a família de Wanda com o editor, que praticamente não se conheciam. Então há esse vínculo. E vejamos, não é lançado por nenhuma das editoras conhecidas. Pegamos aqui, qual é a editora? Vinha de Luz, uma editora que praticamente é desconhecida. E aí, novamente, o produto dessa obra se volta para a instituição André Luiz, em Petrópolis. Seguindo a mesma orientação, dar de graça, porque de graça recebeu, porque na realidade isso é da lado do nosso inesquecível Francisco Xavier. Então, quem gosta de novidade, vejamos, são mensagens inéditas, ainda até então não publicadas. É um presente. Chico Xavier retornando a nós 4 anos depois do seu retorno à parte espiritual. Uma pérola. E o que é que ele nos coloca ao apresentar esse livro? Exatamente o esquadrinhamento, as angulações em relação ao conteúdo dessas mensagens. Então, não é simplesmente mais uma obra para o nosso deleite, é mais uma obra para estudo, para meditação, para reflexão. Muito bom para nós.
nascemos no Brasil. É um país que até então não tem terremoto, não tem grande catástrofe, de vez em quando uma enchente, mas a gente segura aí as consequências, né? Grandes guerras nós não temos, com outros países por aí se degladiando. Bafejados pela doutrina espírita, estamos aqui tranquilamente reunidos em nome de Jesus. Mas será que isso representa alguma responsabilidade para nós? Representa muita responsabilidade. Até porque, em artigos recentes, numa determinada revista, vem a informação: o Brasil está exportando o espiritismo para o mundo. Chama de o novo espiritismo. Quem leu esse artigo há que ver que, de novo, ali só existia a identificação do espiritismo por parte da jornalista. Porque o que ela coloca como velho espiritismo, aquilo nunca foi espírito em época nenhuma. Ela só tem a parte de rituais, a parte de copos, mesas, e copos movimentando nas mesas. Então ela só tem aspecto que nunca fez parte nem dos primórdios da doutrina espírita. Então nova foi a descoberta que ela teve em relação ao espiritismo. Mas em contrapartida, a visão que ela apresenta para a sociedade da doutrina espírita passa a ter uma repercussão, somando na repercussão que nós já temos em função de Francisco Cândido Xavier ter assumido as consequências de se expor publicamente. Isto nos idos tempos da TV Tupi, do famoso Pinga Fogo. Quando ele recebeu o convite de participar do Pinga Fogo, ele consulta Emmanuel. E segundo narram seus biógrafos, Emmanuel respondeu: a decisão é sua, porque daqui para frente você vai arcar com as consequências. E foi realmente a partir dali, desse conhecimento da tarefa, do trabalho de Chico Xavier, ele não teve mais sossego, paz, tranquilidade. Praticamente foi quando encerrou a psicografia dos chamados clássicos romances da literatura. A partir daí não teve mais serenidade para... Também já estava concluída a etapa dele nessa fase de trabalho. E nós podemos, graças à mídia, resgatando esse pinga-fogo, hoje está disponível em DVD. Alguém já viu esse DVD? São 3 DVDs, onde estão contidos os 2 pinga-fogo. Então nós temos ali a voz do Francisco Xavier, a imagem dele nessa mídia, e nós nos emocionamos. E ver a multidão de pessoas, por exemplo, por mais de 4 horas, e não tinha como encerrar o programa. Quanto mais o programa avançava, mais o público queria. Isto por quê? Era a sintonia direta. Era esta antena psicológica, paramediúnica, parapsicológica, ligada com essa orientação do mundo espiritual, atendendo a sede daqueles que estavam ali, mas não a sede da água, literalmente falando, da água espiritual, daquela água que Jesus dissera: quem beber desta água jamais sentirá sede. Então era esta água que estava sendo oferecida. Então a expectativa de mais. Então esses resgates históricos para nós é de máxima relevância no momento em que a sociedade começa a assimilar o conteúdo da doutrina espírita. Porque até pouco tempos atrás, nós podíamos considerar assim, fechados na casa espírita. Porque o movimento espírita nunca foi de fazer divulgação, propagar a doutrina em praças públicas, não faz parte da natureza do movimento espírita o proselitismo. Mas de qualquer forma, Allan Kardec coloca no Livro dos Médiuns que, apesar de não ser objetivo fazer proselitismo, não tem como descartar o proselitismo. Então ele indica ali no Livro dos Médiuns, quando ele fala do método, ele fala como é que nós deveríamos agir no sentido de nós realmente conquistarmos trabalhadores para a causa espírita. Então, ao levar a doutrina espírita para qualquer pessoa, ele recomenda: há que saber se ela é espiritualista em primeiro lugar. Porque se ela não for espiritualista, como é que ela não fala de comunicação de espírito, sobrevivência do espírito sobrenatural, se ela não acredita que ela mesma é uma alma imortal?
Então não vamos falar das leis divinas, mas ela não acredita em Deus, é ateia ou é ateu. Então, em primeiro lugar, há que desenvolver essa base do espiritualismo. Bem, quem já tem a base do espiritualismo, então pode fazer um aprofundamento nos estudos da doutrina espírita, porque vai entender, é um desdobramento. Então esse é o passo que ele indica no livro dos médiuns. E hoje, que a doutrina espírita assim já ganhou o direito de cidadela, então nós vemos os livros espíritas em todas as livrarias comuns, as livrarias comerciais, porque vende, porque dá retorno. Ora, se dá retorno, é porque caiu no gosto. As pessoas estão encontrando consolo. E o que é mais importante ainda, olha a visão de Allan Kardec. Até então, espírita era quem aceitava a doutrina espírita e frequentava a casa espírita. Mas ele dizia que essa doutrina se espalharia pelo mundo. Aí ele pergunta, mas então todo mundo vai frequentar centro espírita? Todo mundo vai se declarar como espírita? Ele coloca no livro dos médiuns, quando ele faz a classificação dos espíritas, ele começa numa classe, antecedendo os que conhecem a doutrina, espíritas sem o saber. Então, mesmo que a pessoa não admita o rótulo de ser espírita, mas ela vai lendo os livros, vai entendendo as leis que regem o universo, as leis, como está contido na terceira parte do livro dos Espíritos, o nosso relacionamento com o Criador, e ela passa, em função disso, pautar a sua vida, ela se tornou um espírita. Porque o homem de bem, necessariamente, o espírito tem que ser homem de bem. E se ele já é homem de bem, ele vive os princípios que a doutrina espírita divulga. Não usa o rótulo. Porque a doutrina espírita é um meio de se atingir esse objetivo. Então, se a criatura está no caminho desse objetivo, ela vai se identificando com essas leis imutáveis, essas leis divinas, que a doutrina espírita esclarece, mostra um enfoque racional, um enfoque mais acessível para nos estimular a desenvolver essa potencialidade. Então, o importante não é que a pessoa seja espírita, rotulada de espírita. O importante é que ela esteja trabalhando a sua melhoria interior. O importante é que ela esteja desenvolvendo a capacidade de amar o seu semelhante. E nós vamos encontrar exatamente a inspiração do nosso Mestre Jesus. Qual é a pedra angular da igreja cristã? Segundo Jesus, a pedra angular da igreja do Cristo é a alma humana. Pedro, tu és a pedra sobre a qual eu edificarei a minha igreja. E em todas as passagens ele ressalta o valor do amor. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Passando daí, ele chama a nossa atenção. O maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando ele fala que devemos amar o próximo como a nós mesmos, passa por esta visão que, em primeiro lugar, nós temos que nos amarmos, para que tenhamos esse referencial de como eu devo amar o próximo. Se eu não me amar, eu não tenho referencial. Então nós observamos na sociedade, quando há criatura vivendo a sua intimidade, um egoísmo exacerbado dos prazeres da paixão, ela perde essa noção de que ela integra uma comunidade. A comunidade num todo, a comunidade no sentido familiar. Então, quem se entrega, por exemplo, às drogas, vamos pegar isso como exemplo. Então, vivendo inicialmente o desejo de experimentar, acaba se condicionando ao vício, criando a dependência. Depois que cria a dependência, vai e perde a sua autoestima. Quando perder a autoestima, não tem a mínima preocupação de que o pai está sofrendo, a mãe está sofrendo, a esposa está sofrendo, os filhos estão sofrendo. Perdeu o referencial. Ela já não está se amando mais. Então, como costumam dizer os especialistas da área, principalmente os que retornaram do fundo do poço, há muitas vezes ativar o fundo do poço para começar a se reerguer novamente. Então, o processo desse reerguimento passa a resgatar o que? A autoestima. Ela tem que começar a se amar. Então, quando ela começa a resgatar a autoestima, então ela começa novamente a ter o referencial de como ela deve amar o próximo. E Jesus usa essa expressão.
mas nós devemos estar mais avançados do que a humanidade, simplesmente ouvindo a notícia de Jesus de há 2000 anos. Porque naquela época ele ainda diz, e é contundente a expressão dele: tenho-vos dito que deveis amar uns aos outros como quereis que vos amassem. Mas a vós, cristãos, digo-vos, deveis amar os vossos. Eu ouvi bem baixinho. Deveis amar os vossos inimigos. Aprendemos a lição. Aprendemos. Mas nós apreendemos, vivenciamos isto. Aí Allan Kardec, olha a lucidez de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando passa por amar os nossos inimigos, ele coloca para nós: compreendemos que o coração humano bate de forma diferenciada na presença de um amigo e na presença do inimigo. Então é instintivo essa reação de colocar-se sobre guarda, porque não sabe como o inimigo vai lhe tratar. O amigo a gente confia, no inimigo a gente não confia. Muito bem, então isso é natural. Então como é que vamos começar a amar os nossos inimigos? O exemplo de Jesus. Jesus foi inimigo de alguém? Foi inimigo de alguém? Não foi inimigo de ninguém. Ama-nos de igual maneira. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Entretanto, ele teve inimigos? Teve? Continua tendo, e muitos. Porque a verdade que ele veio trazer foi de encontro a muitos interesses. Todas essas pessoas, essas almas que sentiram seus interesses ameaçados, se voltaram contra ele. E aquela trama toda urdida foi em relação a isso. E quem estiver somando com o bem, está comprando toda a inimizade dos adversários do bem. Mas nós temos o amparo espiritual, porque estamos somando com a luz. Não estamos na sorte, não estamos abandonados. Mas então, dentro dessa visão, Allan Kardec prossegue. Então, como nós deveremos agir em relação aos nossos inimigos? Em primeiro lugar, ficar bem patente de que se a pessoa é nossa inimiga, o problema é dela, mas que nós não sejamos inimigos deles. Deixemos bem claro que as portas estarão sempre abertas à reconciliação, que não guardemos mágoa, não guardemos rancor, porque guardar mágoa e rancor, quem mais se prejudica é a pessoa que aguarda. Então, se ela é nossa inimiga e nós vamos guardar mágoa e o rancor dela, não, o problema dela, nos libertemos da mágoa e do rancor. E mais, todas as vezes que nós soubermos que esse inimigo está progredindo, sendo vitorioso na vida, vamos ficar alegre e felizes que ele está prosseguindo. Porque se ele está realmente progredindo, vencendo na vida, ele vai deixar de ser inimigo de muitas criaturas. É sinal de progresso, de evolução. Vamos continuar vibrando, felizes com isso. E termina dizendo: nós podemos e devemos sempre orar em benefício aos nossos inimigos, porque eles são nossos inimigos, mas são amigos de outros. Esses protetores deles, ao ter a nossa prece dirigido a eles, mobilizarão esse recurso para que eles tenham mais discernimento, mais entendimento, também encontrem o caminho do equilíbrio. Bom, então torna-se mais fácil começarmos a amar os nossos inimigos, com as nossas limitações, com a nossa pequena condição. E aí, quando a gente chega fechando o nosso raciocínio, será que Francisco Cândido Xavier teve algum inimigo? Será que teve? Teve. Só que mexeu em interesses. Sempre quando mexe nos interesses, esses que estão se vendo seus interesses ameaçados se voltam contra. Então basta fazer uma repassagem, uma repassada na sua biografia, dos seus vários livros da sua biografia. Vamos observar várias angulações de perseguição, de colocar numa situação vejatória, de uma certa forma desvalorizar a obra que eles estavam realmente construindo. Então, e observamos um dos fatos mais marcantes que a criatura levou durante boa parte da sua vida ainda em cima daquela condição de adversidade. No final da existência, ela foi realmente declarada na imprensa.
Referimos ainda à época do Cruzeiro. Quem é que se lembra da revista Cruzeiro? Não é? Então, aquela reportagem devastadora de Davi Nasser, né? Do Mazon e Davi Nasser. Então, foram no sentido, até criar uma situação meio artificial e pensar que ludibriar o Franciscano Xavier. Então, no final da visita, ele apresentou a ambos, a cada um, com um livro autografado, e foram para o hotel. Quando chegaram no hotel em Uberaba, que foram abrir e ver o livro. Então, assim, ao querido irmão Davi Nasser, de Amazon, então ele sabia quem nós éramos. Olha, como é que ele soube? Toda hora chegava lá apresentando com uma outra pessoa, eram desconhecidos. A mediunidade funcionando. Mas mantiveram isso, não declararam. Só muito tempo atrás, mais para na nossa época, quase no final da existência, ele vai declarar isso realmente, o choque, o impacto que eles tiveram. E aí, a pleia de companheiros vieram ao longo da vida de Chico, até que ele viesse a nesse patamar de reconhecimento de um homem chamado amor. E nós que somos hoje os portadores desse legado, não podemos esquecer. A eclosão da mediunidade de Chico Xavier, apresentada para a sociedade, foi de uma forma apoteótica, inquestionável. O primeiro livro que foi lançado, qual foi? O primeiro livro a ser lançado, qual foi? Parnaso de Além-Túmulo, chocando a comunidade, né? Ao fazer a análise estilística dele ali, uma variedade de estilos diferentes. E daí para frente vai surpreendendo. Aí vem o processo de Humberto de Campos e vai para frente. Então há que nós fazemos a leitura desses livros para nós termos a ideia mais precisa da enorme contribuição desta alma para a expansão da doutrina espírita nos dias atuais. Porque como espíritas, vivendo na sociedade, nós temos um dever imenso de nos transformarmos em multiplicadores. É essa a cobrança que São Luís Santo Agostinho coloca para nós. Está na questão 919 do Livro dos Espíritos. Que vos achares incumbidos de espalhar o conteúdo do Livro dos Espíritos, a doutrina espírita. A única coisa que você espera é isso. Porque a única forma da pessoa tomar conhecimento é cada um de nós nos tornarmos porta-vozes da doutrina. Mas na medida que nós formos nos identificando como sendo espíritas, nós marcar com as consequências. Mas se nós tivermos realmente com convicção, essas consequências não nos abalarão. Se nós estivermos firmes como um feixe de varas. Então que nós possamos sermos agradecidos a Deus pela atual existência. Que nós agradeçamos a Jesus pelo amor incondicional que Ele nos tem, sendo mestre, modelo, guia e amigo incondicional de todas as horas, que nos diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou brando de coração, leve meu fardo suave e meu jugo. Vinde a mim que eu vos aliviarei. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, não vou lá dou como o mundo a dar. Que a paz do nosso Mestre Jesus, que nos envolve nesse instante, continue em nossos corações e nos acompanhe de volta aos nossos lares.